O BBB 22 finalmente terminou essa semana depois de longos 100 dias e deixou aquele gostinho amargo na nossa boca, principalmente dos fãs de reality show, porque que edição fraca, né? Que edição complicada, principalmente depois de duas tão fortes. E essa edição nos inspirou para fazer o vídeo de hoje, né, amigo? Com certeza, até porque se não foi uma coisa que essa temporada nos deu, foi pano pra manga pra gente montar aqui o nosso top 5 piores temporadas do BBB. Já é um spoiler que ela vai entrar aqui, né, amiga? Não tem muito que fugir aqui, não. Mas ainda assim, vamos detalhar minuciosamente cada uma dessas temporadas que nós escalamos aqui como as piores desse reality show. Falar sobre os piores momentos, se teve alguma coisa que salvou, muitas coisas, minha gente. Então bora pro vídeo. Bora falar mal. Olha o Valdir. Flash gostosa. E em quinto lugar, já vou falar que é o BBB 17. Gente, quem conseguiu assistir esse BBB até o fim, eu digo que é uma pessoa muito, muito forte e resiliente. Tá com a terapia em dia. Que BBB tá com a terapia em dia. com energia ruim. Tá com a terapia em dia, porque esse BBB era tão carregado de energia ruim, de coisas pesadas mesmo. Inclusive foi a estreia do Thiago Leifert. Ele já começou com uma bomba, coitado, com um programa dificílimo. E pra mim, esse BBB tem um dos piores participantes que já passaram naquela casa. Na minha opinião, é o Marcos Harter. Que ele não só é um dos piores participantes que já passaram naquela casa, como ele foi um dos favoritos naquela edição. Ele só não chegou na final porque ele foi expulso por indícios de agressão física e psicológica contra a Emily, que era outra participante péssima e que por algum motivo o público também adotou, né? A Emily, na minha opinião, ela era egocêntrica, invejosa, ela era, gente, eu não suportava. Não tem como defender. Essa pessoa. Óbvio que ela foi uma vítima ali de um comportamento abusivo a temporada inteira do Marcos, praticamente, porque eles namoraram por muito tempo. Eu acho que o clima na casa parecia uma guerra fria, sabe? Porque existia os dois namorando e existia o resto da casa que eles não conseguiam, eles não se falavam. O Marcos, ele era muito, sabe? Ele parecia um encosto ali sobre a Emily, sabe? Ele ficava fazendo intriga, brigando com todo mundo. É uma casa que era difícil ter momentos leves. Todo mundo vivia brigando. E olha que teve participantes nessa temporada que eu achava super interessante, como o Pedro, que era um gamer, que queria jogar, só que ele foi eliminado muito cedo. Tinha a Ieda, que foi uma das participantes mais velhas a participar de um Big Brother, e ela era super ativa, super interessante. As pessoas adoravam ela. Tem um momento muito emocionante dela falando sobre como ela decidiu entrar no Big Brother. Tinha a Elis, que era maravilhosa, acho que uma das pérolas. A VTube, pra conseguir chegar no que a VTube fez, foi preciso uma Elis. E tinha tours boas, tipo a tour do 7º voto da Mayara, que deu o que falar no começo da temporada. Ou seja, tinham outras tramas que podiam fazer do BBB 17 uma boa temporada. Só que o relacionamento do Marcos com a Emily destruiu completamente a temporada. Tipo, não dava. Teve a partir de um momento que eles começavam a namorar e tudo aconteceu, a agressão, o abuso moral que a menina sofria. A temporada não tinha mais qualquer chance da gente assistir aquilo e se sentir bem. Eu acho que muito dela estar aqui nessa lista tem a ver com isso. Por isso que também a gente não botou ela tão mais lá na frente por esses pontos que Rafael falou. Porque teve trama, a gente não pode dizer que é um BBB esquecível. Teve trama até o fim, mas era pesado assistir. E eu também coloco muito a culpa nesse BBB 17 do público, porque pra mim o público adotou personagens que eu não gostava. Pra mim era muito difícil ver o Marcos indo pra paredão e voltando, né? Depois de ele ter feito tudo aquilo, ele chegou a voltar de um paredão, sabe? E aí ele só saiu porque foi expulso. A Emily que ganhou, que pra mim, esse fanatismo de participantes de reality, pra mim, começou no 17. Que era os Emily Ela Náticos. criou uma escola. E, gente... Ela criou uma escola. Ela fez escola. Pra mim, Mutirão, Fandom Grande, começou no 17 com a Emily. E ela tá ali no meu topzinho de uma das piores campeãs de BBB. Não tá no primeiro,
Mas diria que tá no meu top 2 ali, de piores campeões que eu não suportava. Tô curioso pelo top 1 da Van. Top 2. Curioso. Mas acho que a gente já pode aqui entrar no nosso quarto lugar, que é o BBB 15. Um BBB que talvez tenha sido mais marcado pelo vencedor dele, o César, que pra mim... ele não é exatamente um vencedor problemático, mas ele é um vencedor que fez um jogo que hoje em dia as pessoas enxergam e ficam pensando, gente, por que ele ganhou? Porque é um tipo de jogo tão difícil de assistir, porque ele literalmente fez, e ele já admitiu isso, ele construiu um tipo humilde, engraçado, ele parece um personagem do Valci Carrasco, vamos resumir aqui pro nosso grupinho do noveleiro. Literalmente ele construiu esse personagem cômico, antijogo, que parecia que vivia em outro lado da casa, né? Ele ficava ali conversando com a estátua, que era amiga dele, e qualquer outra trama da temporada, ele tava, ó, não se importava, total. E a verdade é que o resto das tramas da casa não era interessante. Na verdade, o BBB 15 pra mim é um BBB que teve muito machismo. Como o triângulo amoroso ali do Fernando, que eu não suportava assistir. A Tamires, coitada, que foi muito perseguida ali pelo Adriles, porque queria ficar atrás dela. E o Adriles era insuportável. A gente sabe muito bem onde ele foi parar hoje em dia. Então, você já tem uma noção, não é mesmo? E além disso, a Tamires chegou a desistir da temporada logo após ter tido uma festa em que ela acabou ficando com o namorado da amiga dela, da Thalita. E isso, a cabeça dela ela já começou a pensar, meu Deus, eu vou ser cancelada, o povo vai me detestar. Olha que nem se falava de cancelamento com esse termo naquela época, mas ela já tinha noção disso. E isso acabou fazendo aquele fogo na palha para querer desistir. E o pior é que ela talvez tenha sido a única personagem que talvez tivesse alguma chance de bater de frente com o César. A partir dali, tava ali as cartas já marcadas pro cara ganhar, sabe? E como nenhum dos outros personagens teve o alcance do público, como não teve muitos momentos marcantes da trama, os personagens mais barraqueiros saíram rápido, como a Angélica, não foi uma temporada memorável. Foi uma temporada que praticamente, hoje em dia, se você parar, BBB 15, as pessoas só vão se lembrar do César, assim, pelo tipo de jogo que ele fazia. E que, assim, não é um jogo errado, é só um jogo chato. Mas eu vou falar isso deixar isso bem claro. E o resto, ninguém nem se lembra. Se tu até for ver as audiências dos BBBs, é uma das menores. Ele teve quase zero repercussão, inclusive eu mal assisti essa edição, isso diz muito, porque eu assisto muito BBB, eu mal assisti essa edição, mas ainda assim eu não acho que ela pode ficar lá em cima no nosso top 3, porque, querendo ou não, eu acho que esse triângulo ali, da Aline, do Fernando, da Amanda, a Angélica, a existência da personagem Angélica, o César, que é um campeão péssimo, inclusive é bizarro pensar que o Brasil cai em tipos de personagens assim, porque é óbvio que é um personagem, ele inclusive admitiu, mas como o Rafa disse, nada de errado em querer talvez fazer esse jogo, mas eu acho engraçado o público não perceber que é falso, sabe? Ele disse numa entrevista, em várias entrevistas já, que ele pesquisou o que o público queria ver. Olha aí. E as pessoas acreditaram naquele personagem. Sim. E ele ganhou, né? Mérito dele, mérito da edição, que não tinha personagens marcantes também. Mas envelheceu mal, né? Mas envelheceu mal. O tipo de parte vencedor e temporada que hoje em dia você olha e... Meu Deus, que perda de tempo. Pois ai. Tá aqui no quarto lugar. Mas é outra temporada bem esquecível. E eu acho que uma das piores coisas de reality show, de maneira geral, é ser esquecível. Sim. E a gente agora vai chamar uma que é o BBB 6. Coitado, BBB 6 que veio depois do BBB 5, que é uma das melhores edições do Big Brother. Acho que foi a primeira edição que fez muito sucesso. E aí veio o BBB 6. Não que não fizesse sucesso antes, gente, mas é porque o BBB 5 foi um fenômeno, sabe? Foi realmente um fenômeno. E aí veio o BBB 6, que é um BBB super morno, com personagens que não são carismáticos. Você não lembra de nenhum personagem muito marcante, com poucas tramas. A edição tentou fazer acontecer em alguns momentos, mas não deu certo. Até algumas escolhas, a gente estava lendo aqui um texto que a edição
teve uma primeira prova de resistência que durou mais de 24 horas, e aí depois eles quiseram colocar muita prova de sorte, e aí a galera não tava mais se empolgando muito pra jogar. Tem um triângulo não, né? Um quadrado, triângulo ali, que eu acho que foi o que a galera mais falou na época que eu assistia, e era a Mariana, o Saulo, a Roberta, e depois chegou o Rafael, e eu lembro que é isso que eu lembro do BB6. Mariana e Saulo. Quadrângulos amorosos, né? O que eu acho que o que pode ser notado sobre essa temporada é que ela era uma temporada mais pacífica, mais calma. Tanto é que na edição, depois do BB5, que foi muito maniqueísta, né? Eles trabalharam naquela animação que botava o time dos heróis e o time dos vilões. E aquela narrativa fácil de ser digerida fez com que o BB5 fosse o sucesso que foi. E no BBB6, quando os participantes vieram mais cuidadosos, vamos colocar assim, a gente sabe muito bem como é que é isso hoje em dia, eles não conseguiram criar essa narrativa com tanta força. Tanto é que brincaram que era um mosteiro BBB, porque o povo era muito mais bonzinho, não tinha muitas brigas. Algumas personagens até faziam as intrigas, tipo, a ganhadora, a Mara, ela não era exatamente uma figura boazinha, ela se metia nas intrigas ali da casa, mas ela sabia fazer um jogo interno muito bom. É o que muitas pessoas falam de quando assistiram, que ela tinha aquela coisa de comer pelas beiradas, sabe? E não fazer nenhuma inimizade. E quando a produção percebeu que os perfis da casa naquela temporada não eram tão afrontosos como o do BBB5, eles começaram a fazer, por exemplo, o Pedro Bial dar discursos mais ferinos. Sabe a questão meio de passar do ponto, aquela velha história de que o Pedro Bial não tinha, ele ficava nulo no jogo, contando que ele não era nulo, ele dava muito da opinião dele ali. E acho que essa temporada ela fala muito sobre como a produção não começou a passar do ponto e não ajudou a fazer com que o game funcionasse, sabe? E eu vejo por isso o BBB6 muito como um BBB que ele ficou à sombra do sucesso do passado. Foi um BBB sem grandes momentos icônicos. E ele ficou, coitado, no meio do BBB7, que foi um fenômeno, e no meio do BBB5, né? Ou seja, ele realmente ficou bem escondidinho ali. Até tem gente que assistiu essa edição e disse que era um jogo bom de assistir, porque tinha muito jogo interno. Mas, gente, eu não lembro muito disso. Eu acho realmente bem esquecível. E a gente deixou o BBB6 no top 3 aqui, mas eu quero também dar uma menção honrosa no terceiro lugar pro BBB12, gente. Que edição completamente esquecível. É bizarro pensar que o vencedor dessa edição é o Fael, que foi o vencedor que teve mais porcentagem numa final, ele teve 92%. E você lembra do Fael, você sabe por que ele chegou na final, você sabe a trajetória dessa pessoa. Eu não lembro, mal lembro do rosto do Fael. A única coisa que eu lembro do BB12 é uma coisa bem pesada, porque teve um participante na casa que foi expulso por abuso contra a Monique, isso eu lembro. Então, e que teve uma divisão entre selva e praia. Mas assim, nenhum personagem memorável. E eu acho que ela merece aqui fazer uma duplinha com 6 aqui no lugar 3. O que tu amiga, acha? quando uma temporada é lembrada por uma polêmica só, e é apenas isso, já tem tudo aí pra gente ter problematizar, viu? Porque a 12 realmente é uma das mais esquecíveis. Agora, chegamos aqui no top 2. E a top 2, nosso segundo lugar, é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa BBB 22. Sim, gente, vai ficar aqui na vice. Porque, ai, gente, que temporada parada, sem graça, anêmica, sem nada aconteceu na temporada. Eu não consigo lembrar de uma trama que deu certo. Não tinha participantes que você conseguia torcer o tempo todo, você sempre ficava, tipo, desanimado. Olha aqui, até eu mesmo, que eu curtia as comadres, eu ficava desanimado quando tinha tanto antijogo ali dentro, sabe? Tudo bem que, assim, eu sinto que a casa em si não tinha muitos estímulos. Eu acho que ninguém ali tava querendo se jogar, ninguém. Nem o time que tava no topo, que era a Disneylândia, e que acho que a pior coisa que aconteceu é que ela ficou no topo
toda a temporada. Eles ganharam Exatamente. muitas provas. Isso fazia com que não existisse qualquer dinâmica, qualquer alto e baixo, que é o que um reality precisa. A sensação que as pessoas trocam de lugar o tempo todo e que o jogo não para. E ao mesmo tempo, eu também sinto que havia aquela clara herança de medo que veio do 21, que foi uma temporada muito polêmica. O que aconteceu com a Mamacita soltou um medo nessa temporada, porque todos os famosos não queriam ser cancelados, os pipocas não queriam ser cancelados, tava todo mundo ali presinho. E pra fomentar esse sentimento, tivemos um participante que alimentou isso, criando o BBB do Amor. Que, minha gente, o BBB do Amor foi ali, gente. Foi ali com o nosso Thiago Bravanel, que foi cimentado qualquer chance de ter trama. Ele, o Pedro Scooby. Na verdade, eu acho que o elenco, de maneira geral, era um elenco muito sem carisma. Muito... fulano de tal tinha carisminha. Mas sim, de maneira geral, assim, colocando todo mundo junto, parece que a galera não tinha um brilho no olhar, vontade de vencer. E isso que Rafa disse, eu acho que atrapalhou muito. Foi um BBB que não teve reviravolta. A galera que ganhava as provas sempre dentro da casa eram os favoritos de fora também. Então não tinha surpresa, nem pra galera dentro de casa, nem pra gente que tava assistindo. Não teve nenhum paredão emocionante. Sim. Acho que talvez o terceiro paredão, que infelizmente a Nanacita foi eliminada, foi o mais acirrado e o que a gente mais estava em dúvida, se quem ia ficar o DG ou se era ela. Mas o resto, Foi gente, único. não teve nenhum paredão bom, um plot twist. Gente, um BBB que não tem uma reviravolta, um plot twist, é muito chato. E olha que doido, foi um BBB que teve casa de vidro, paredão falso, desistência, expulsão. Mesmo tendo tudo isso, nada foi memorável. Nada, absolutamente Nenhuma nada. canetada do Boninho funcionou, amiga. Nenhuma. Ele tentou, se revirou, buscou ali, abriu a agendinha dele procurando dinâmicas tentou possíveis até. de animar uma temporada e nada saiu. E muito disso é pelo elenco mesmo. Acho que erraram a escalação e já era. Sabe? Não tinha mais como dar um jeito ali. Além de ter esse problema do elenco e todo mundo ali meio preso de não conseguir se soltar, eles ainda abriram espaço para que mais uma vez a narrativa do perseguido funcionasse, gente. Sim. Porque Arthur, ele conseguiu fazer com que mais uma vez a gente caísse na lenda que aconteceu no 21, que aconteceu no 17, que acontece em várias temporadas, mas que nessa foi ainda mais gritante porque a gente sabia que era falso e forjado. Sabe? Não teve nenhuma. Sabe quando é tipo assim? Tem muitas narrativas de perseguido que tem um fundo de verdade. Tipo, a da Juliette mesmo, querendo ou não, ela foi Sim. perseguida no começo. Agora, do Arthur, gente, a do Arthur, nada me tira da cabeça que não teve nenhum momento que é possível ler dessa forma. Nenhum. Não, era tão óbvio o papel que ele tava fazendo de vitimista e tão óbvio que eu ficava, gente, como é que o público não tá enxergando isso? Mas o público abraçou ele, adotou, e aí ele carregou uma legião de fãs, fanáticos, e que esses fãs que moldaram o programa. Acho que o BBB também não tem personagem memorável algum, e que tem pouquíssimo alívio cômico e humor e memes. Eu acho que os memes que a gente teve foi Nayara, coitada, que saiu ali na terceira semana, Lari Vision, que durou 2 semaninhas, e é isso. E são memes esquecíveis, amiga. Assim, eu acho memes esquecíveis. Memes São. que daqui a um ano vai ter no máximo alguém no Twitter falando: gente, você lembra que isso aconteceu? E olha lá, sabe? Porque eu não consigo ver. Sabe aquela coisa de personagens carismáticos fazem com que momentos sejam icônicos. E nesse caso não teve isso, sabe? Eu acho que é uma temporada morna. Agora, antes da gente ir pro nosso primeiro lugar, vale lembrar aqui vocês de dar aquela curtidinha pra ajudar a gente, compartilhar nas redes sociais. E também, se você quiser conhecer o nosso clubinho Melô, não deixe de dar uma olhadinha aqui no link na descrição, que fala um pouquinho mais como funciona. Quem participa do clubinho Melô pode ter direito a um chat no Telegram, a lives exclusivas e muitos outros miminhos que você descobre tudinho aqui embaixo. Agora, primeiro lugar, gente, não é nenhuma surpresa, não tem nada de novo sob o sol, mas a gente tem que dar pra ele, que conseguiu levar pro lixo, não tem nada de bom sobre o BBB 19.
não tinham participantes, não tinham boas dinâmicas, não tinha tramas, não tinha nada, não teve barraco, você não consegue lembrar um meme. Você lembra de algum meme sobre BBB19? Nada. Nenhum. Gente, nada, não tem nenhum resquício. Não teve nada. Não teve conflito nenhum, atrito nenhum, discussão nenhuma. Não tô nem esperando grandes barracos, mas não teve nada. As pessoas eram amigas e pessoas diferentes. O Boninho, ele quis fazer do BBB19 grupos de pessoas diferentes. Ele botou pessoas muito diferentes. Tanto é que a galera se juntou com quem se identificava mais. Mas de alguma forma, eles ficaram amigos. Assim, não queria ter atrito, não queria ter conflito. E assim, é um bebê que eu não gosto nem de lembrar, porque eu também acho ele pesado, assim. Gente, era todo dia uma fala contra os direitos humanos da Paula, do Michael, tolerância religiosa, racismo. Gente, era um absurdo. E você saía do programa se sentindo mal. Se você for uma minoria, você assistia o programa, você se sentia mal. Aí você queria desligar a televisão. Era cada absurdo que saía da boca de alguns participantes lá da casa. E assim, você falou isso do Boninho tentar fazer 2 grupos diferentes e tal. Eu sinto que esse BBB19, ele tentou fazer novamente a ideia do BBB5, de criar 2 grupos pra ser um contra o outro, que no caso era o Vila Mix, que eles tentaram botar ali camarote, mas o povo só aqui fora botou como Vila Mix, contra a Gaiola. Só que era um período histórico mesmo, em que, sabe, era logo depois da eleição, o clima do Brasil tava péssimo, sabe? Era um crime caótico mesmo, e eu acho que aquilo apenas pesou ainda mais a temporada, que no final ganhou quem ganhou, não é mesmo? A coisa que mais intensa que teve nessa temporada foi a expulsão da Hariane lá, e mesmo assim, eu não gostava de ninguém que ficou naquela final. Eu não me importava com ninguém. Depois ali do top 6, top 5, eu acho, não tinha ninguém ali que eu gostava. Nossa, sabe? gente. Foi uma temporada com 0 acontecimentos relevantes. E 0 jogos. Gente, tem momentos assim que dá até uma revolta de pensar. Por exemplo, eu lembro da Elana querendo se proteger no paredão, aí o Rodrigo fazendo lá, porque ele não queria ouvir papo de jogo. Eu lembro da Rízia se colocando no paredão numa votação aberta. Gente, é sério, eu lembro da rodinha do amor na piscina, todo mundo se abraçando. Eu lembro do Boninho tentando acorrentar eles pra ver se causava algum conflito, e eles ficando mais próximos e mais amigos ainda. Gente, me dá raiva quando eu lembro desse bebê. Por isso que eu fico logo, me tira do sério quando alguém fala que o BBB 22 é o pior BBB. Porque pra mim, gente, pra conseguir ser pior que o 19... Amiga, eu lembro que a gente sofria pra criar conteúdo. Foi logo uma edição que a gente queria fazer conteúdo semanal, então... O mico, Deus, senhor! Que trágico! E, assim, gente, tem a pior campeã de Big Brother Brasil. Hands down. Pra ter uma pior que essa, espero que não tenha, acho que pare nela ali. Que é a Paula, né? E eu nunca esqueço o discurso horrível do Thiago pra ela, que eu até anotei aqui pra não esquecer, que a Paula teve a audácia de ser imperfeita e teve a ousadia de ser real. Ele falou isso pra uma pessoa que foi acusada dentro da casa de racismo, intolerância religiosa e muitas outras coisas. Enfim, foi horrível aquela final, ele falando aquilo. Ai, sério, eu fico até nervosa lembrando desse BBB, gente. Sério mesmo. Não tem como defender. A gente sabe que aqui nos comentários vai chegar uns 500 fãs reincidentes dessa aí, e do Arthur, e de todo mundo que a gente falou aqui, mas a verdade é que a gente falou aqui mais sobre a temporada. E querendo ou não, eu tenho certeza que até vocês sabem que essas temporadas foram o fim da picada, sabe? Eu acho que até os fãs entendem que as temporadas foram ruins. Ninguém curtiu essas temporadas. E acho que até um bom desafio aqui pra gente deixar como comentário. Tem alguma outra temporada que vocês acham pior do que essas? Fala aqui embaixo. Convence a gente. Convence, que também pode ter edição que a gente não assistiu toda. Aí vocês comentem aí, porque vai, né, que tem piores que essas. Mas é isso, gente. Eu espero que ano que vem a gente termine o BBB com um sentimento melhor. E que o BBB do ano que vem não seja... acompanhando. Eu quero terminar o próximo BBB acompanhando. Boa. Acompanhando. É isso, minha gente. A gente vai terminando por aqui. Um beijo pra todos. Tchau, tchau. Tchau.